Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de ecologia. Devido à minha viagem, essa aula vai ser gravada, mas vai ser bem tranquilo porque eu vou dar início aqui na apresentação do Código Florestal, tá? E vocês vão assistir alguns mini vídeos que foram tirados de um documentário bem interessante, que é Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né? Ele foi vice-presidente na gestão do Bill Clinton, né? E ele foi um grande ativista, né? É um grande ativista ambiental. Então é bem interessante, quem tiver oportunidade de assistir esse documentário, Uma Verdade Inconveniente, assista, que é bem interessante, tá? Eu acabei não falando, colocando aqui, porque é um vídeo bem longo, né? É um documentário, acho que dura quase 3 horas, tá? Daí eu coloquei alguns mini vídeos aqui para vocês, tá? E eu vou passar também para vocês um trabalho, né? Para valer os 2 pontos. Depois eu converso com vocês sobre eles, tá ok? Então vamos lá, vamos ao Código Florestal. Então, o Código Florestal, gente, deixa eu só arrumar aqui. Tá certo. Bom, o Código Florestal, ele foi extremamente importante, porque o nosso Código Florestal, ele estava extremamente defasado, tá? Então, foi bem, assim, estranho, né, que a gente estava num Código Florestal datado de 1965, tá? Olha aqui ali, ó, 4.774 de 1965. Então, é algo muito antigo, certo? Então, eles resolveram o quê? Atualizar, né, esse código. E em 2012, após muita discussão, né, no Congresso e tudo mais, eles resolveram, então, foi votada essa lei 2.651 de 2012, certo? Que criou um novo Código Florestal, tá? Então vamos olhar aqui, ó, em 65, o primeiro artigo dizia assim: as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se o direito de propriedade com as limitações que a legislação em geral, e especialmente essa, estabelece. Na de 2012, tá? Então, o que fizeram na de 2012? Dispõe sobre a proteção vegetativa da vegetação nativa, altera as leis número 6.338 de 31 de agosto de 81, a de 96, a de 2006, que foram leis, como diz, né, que foram colocando, como diz, um remendo na lei de 65, certo? Então, isso foi bem legal, porque atualizaram muitas coisas, né? Lógico, né? A gente tem como diz os agrônomos, eles têm uma grande, sim, uma briga entre o meio ambiente e a agricultura, certo? Com esse novo código, estabeleceu-se claramente, né, certas regras, principalmente na APP e na reserva legal, o que facilitou, e depois com a implantação do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, foi bem interessante, porque simplesmente trouxe, né, algo bem palpável, coisa que na de 1965 e naquelas outras que foram, como diz, remendos da lei, não ficavam muito claras. Então, vamos lá. Vamos começar falando, pessoal, da APP. O que é APP? Qual o conceito de APP? APP quer dizer área de preservação permanente, certo? Então, essas áreas de preservação permanente, deixa eu arrumar minha câmera aqui que tá meio estranho. São áreas cobertas ou não por vegetação nativa, localizadas em zona rural ou urbana. Então, muita gente acha que APP é só em zona rural, mas urbana também. Com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, né? Então, a gente está com um problema muito sério, né? Da falta de água, então isso daí é bem importante.
a paisagem, estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, certo? Então, isso é bem interessante porque, gente, a APP, a gente vê direto quando na época de chuvas intensas, né, ali na região serrana do Rio de Janeiro, né, mais na região litorânea, onde tem, né, um relevo mais assim acidentado, né? Onde já pessoas morreram soterradas. Isso tudo é por quê? Falta de vegetação na encosta, né? Então é aquele negócio, o solo está exposto, né? Com chuvas muito intensas, aquilo lá vai abaixo e pode causar danos irreparáveis, né? Como já ocorreu em várias vezes, principalmente ali nas regiões próximas ao rio. Localização e limite das APPs. As APPs, né, área de preservação permanente, de proteção e conservação dos recursos hídricos e dos ecossistemas aquáticos. Então, vamos ver como que funciona a APP. Bom, a largura da APP, gente, a gente tem esse padrão aqui. Se a gente tem, né, o curso d'água de 30, tá? Então, a largura da APP de 30 metros, quando a gente tem o local, né, de curso d'água. Não sei por que isso aqui tá. Deixa eu colocar uma cor aqui. Não sei por que saiu a cor. Aqui, rios. Então, quando a gente tem aqui a largura da PP é de 30 metros, quando a largura do rio é menos de 10 metros, tá? Então, o mínimo de uma PP qual é? 30 metros. Então, é importante a gente guardar esse número. Quando o rio tem largura de 10 a 50 metros, a largura da PP é de 50 metros. Quando a largura do rio é de 50 a 200 metros, a APP é de 100 metros, certo? Quando a largura do rio é de 200 a 600 metros, a largura da APP é mínima de 200 metros. E rios com mais de 600 metros de largura, né, que são aqueles grandes rios, 500 metros da largura de APP. Particularmente, gente, eu acho pouco, né? Principalmente, né, nesses rios maiores aqui, né? Mas enfim, nessa figura ilustra bem, né, a APP na margem de rios. Então aqui, ó, conforme a largura do rio vai aumentando, a APP vai aumentando. Então, um mínimo de 30, quando tem aquele rio bem estreitinho, né? E vai até 500 metros naqueles grandes rios aí, né? E a gente tem exemplo aí do Amazonas, né? São Francisco, né? Que são grandes rios aí, então, que tem uma APP maior. Observação 1. Considere-se áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais dos dois lados de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, certo? Então, não pode ser somente de um lado, o que acontecia muitas vezes. Uma vez eu visitei uma fazenda, né, quando eu fazia mestrado, e passava um rio na fazenda. E eu lembro bem que o meu professor falou: olha aqui, gente, isso aqui tá super errado. Só tem vegetação de um lado do rio. O outro lado do rio, gente, não tinha nada, nada, nada. Era terra, não tinha nada, nem arbusto não tinha. Eles tiraram tudo de uma parte do rio. Lógico, não em toda a extensão do rio, naquela propriedade, tá? A parte que passava naquela propriedade. Então, assim, tem que estar dos dois lados essa vegetação. Observação 2. Não se considera as áreas de preservação permanente as faixas marginais dos cursos de água efêmeros. O que é efêmero? É passageiro, né? Não é um curso d'água que está ali sempre, ou seja, ele aparece só quando, sei lá, tem uma época intensa de chuva e aparece ali um corguinho que fala, né? Aí não é considerado. As várzeas, tá? Com o novo código, estabeleceu-se o critério de medida da largura do rio a partir da borda da calha
do seu leito regular e não mais a partir da máxima cheia das várzeas, ou pelo menos parte delas não são mais consideradas áreas de preservação permanente, tá? Então, nas várzeas, tá? Então, tem que ser da calha do seu leito regular, não mais a partir da máxima cheia, tá? Então, isso daí, quem vai mexer com algum lugar que tem uma várzea, né, é a calha regular que conta. Então, isso daqui pode interferir até em, sei lá, 20, 30 metros, né? Dependendo dessa várzea de APP. Então, tá aqui, ó, o desenho da várzea, né? Essa apresentação é bem legal porque tem várias figuras, né? Para vocês visualizarem bem. Então, nós temos aqui a várzea fora da APP, ou seja, que essa parte aqui, ela, como diz, né? Ela às vezes, né, vem água até aqui, tá? Mas aqui a várzea regular dela, né, é que vai importar. Nas nascentes e olhos d'água, para efeito da aplicação da legislação pertinente, é considerado nascente, afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Isso é uma nascente, né? Então, a gente tem a nascente do Rio São Francisco, do Rio Amazonas, né? Do Rio Araguaia. Olho d'água, afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. Então, o olho d'água, gente, ele não dá início a um curso d'água, um rio, um riacho, certo? O entorno da nascente ou de um olho d'água perene, considerado de preservação permanente, deve possuir um raio mínimo de 50 metros, tá? Então, nas nascentes, o olho d'água, 50 metros. Então, tá aqui, ó. Então, a APP, então, como é uma nascente, né, o olho d'água perene, então isso aqui vai ser como se fosse um raio, né? Então, tem que ter essa vegetação nativa num raio de, no mínimo, 50 metros, tá? Então, isso é muito importante, gente, porque nascente de rio, né, é algo extremamente importante, porque se aquela nascente, já pensou se não tiver essa vegetação, for solo sem nada, o que vai acontecer? Essa nascente vai acabar morrendo, né? Como já aconteceu em várias nascentes por aí. Então, isso daqui é muito importante, porque aqui é o berço do rio. Tá? Sem isso aqui, o rio não vai existir mais. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, observação 1, com relação a isso. A intervenção das áreas de preservação permanente em torno das nascentes só poderá ocorrer no caso de utilidade pública, tá? Então, somente em caso de utilidade pública, então isso vai entrar o IBAMA, né? Ou o ICMBio no meio, como é o nome daquele outro órgão também? CETESB, né? Então, aí vai ter todo um estudo, né, com relação a isso. Observação 2. Considerada a área de preservação permanente o entorno de uma nascente ou de um olho d'água perene, tá? Foi o que eu acabei de mostrar. Não é considerada área de preservação permanente o entorno de um olho d'água intermitente, certo? Então, ou seja, aquele que aparece às vezes, certo? Não é perene, aquele que está lá o ano todo. Observação 4. Já na Lei Florestal Mineira, aí, ó, quem for trabalhar em Minas, os olhos d'água intermitentes não possuem área de preservação permanente, certo? Então, isso aqui, no meu entender, acho isso errado. Contudo, seu entorno é considerado de uso restrito, possui a mesma proteção em relação ao entorno de um olho d'água perene, tá? Então, em Minas é um pouquinho diferente ali a lei. Lagos e lagoas naturais são consideradas APPs os entornos de lagos e lagoas naturais localizados na zona rural com largura mínima. Então, aí, lago e lagoa agora. 50 metros para corpos d'água com superfície inferior a 20 hectares, que é a maioria, né, gente? Dificilmente numa propriedade você vai ter
um lago, uma lagoa, né, com mais de 20 hectares. É muito grande, né? É bem raro. 100 metros para corpos d'água com superfície superior a 20 hectares, certo? Então, aqui é mais raro ainda, né? Superior a 20 hectares, mais raro. Mas, no caso aqui, 100 metros. São consideradas APP o entorno de lagos e lagoas naturais localizados em zona urbana, urbana, tá, gente? Com largura mínima de 30 metros, independente do tamanho da superfície, tá? Então, aqui, quando tem dentro de uma cidade, não necessariamente aí no centro da cidade, né, gente? Mas às vezes tem em algum bairro uma lagoa natural, que antigamente era, né, uma fazenda, e fizeram, ultimamente está muito na moda fazer condomínios nas antigas fazendas, né? Aqui Itapeva, os condomínios que tem aqui são feitos, eram antigas propriedades rurais, né? Eu não sou daqui, mas o pessoal mais antigo aqui que eu conheço me conta, né? Ah, onde era tal, quando está construindo tal condomínio, era na fazenda de fulano. Então, às vezes tem, né? Principalmente nesses lagos aí, né? Nesses condomínios que estão fazendo aí no entorno da cidade, algum lago, tá? Então, ali sim é uma APP, não deixa de ser. Bom, então tá aqui, né? A faixa de APP, né? Que eu acabei de falar. De um lago ou lagoa natural. Dica 2. No caso de lagos ou lagoas naturais com superfície inferior a 1 hectare, a área de preservação permanente é dispensada, no entanto, é vedada a supressão da vegetação nativa existente. E isso aqui, gente, se encaixa na maioria desses lagos ou lagoas naturais, tá? Então, assim, você não pode fazer a supressão, mas aí não tem esse negócio de 30 metros, 50 metros aí que tem nas lagoas maiores, certo? Mas tem, não pode cortar, senão dá problema. Até teve um caso de um sítio de um amigo meu, foi bem assim, interessante, que na época ele tinha uma casa na beira do lago, uma casinha assim, sabe? Casinha que era de um funcionário antigo lá, estava até meio abandonada já, porque esse funcionário tinha ido embora, e tinha uma casa ali. E fizeram ele destruir a casa ali. Ele ficou com tanto medo, porque ia mudar o código e tudo mais, né? Indicaram para ele, ó, tira essa casa aí, porque isso aí pode dar problema, né? E aí tirou a casa e plantou umas árvores ali, né? Da vegetação nativa mesmo, né? Porque daí veio o código e ele viu realmente que ele não poderia, né? Manter, ele não poderia tirar mais nenhuma árvore dali. Então foi bem interessante, porque ele tomou uma atitude antes do código, ele foi orientado antes do código começar a vigorar, ele já estava fazendo o que seria correto, né? Mas ele não precisaria plantar no lugar dessa casa, tá? Ele plantou porque ele quis, né? Daí ele falou: bom, eu vou fazer tudo certo para quando o código vier eu já estou enquadrada. Mas no local da casa ele não precisaria colocar vegetação. Bom, reservatórios artificiais, gente. Não será exigida a APP e no entorno de reservatórios artificiais que não decorram de barreamento ou represamento de cursos d'águas naturais, tá? Então, aí a gente vê muitos lagos em torno das cidades aí. A gente tem aqui o exemplo em Taquarivaí, tem. Ali em Taquarituba também tem um lago, né? Mas ali são artificiais. No caso dos reservatórios artificiais decorrentes de barreamento ou represamento de curso d'água natural, a faixa a ser considerada de APP deverá ser definida na licença ambiental do empreendimento, tá? Então, isso daí também tem ação do IBAMA, da CETESB, né, principalmente. Para o caso de reservatório destinado à geração de energia elétrica, no caso das represas, né, ou abastecimento público, as APPs permanentes também serão definidas no ato do licenciamento ambiental. No entanto, terão de obedecer os seguintes parâmetros. Em zona rural, a largura da faixa deverá medir entre 30 e 100 metros. Na área urbana, a largura deverá medir de 15 a 30 metros, tá?
Mas isso daí, como eu falei, vai ter todo um estudo de impacto ambiental da CETESB, tá? Aí entra biólogo, entra engenheiro florestal, é uma equipe multidisciplinar que faz isso, né? Que é o pessoal lá da CETESB. Nas veredas, tá? Então, nas veredas, o que vai acontecer, né? Para efeitos da aplicação da legislação permitente, é considerada vereda, tá? Então, ele fala o que é vereda. Fitofisionomia de savana, né, que é um bioma, encontrada em solos hidromórficos, ou seja, com muita água, usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa, buriti emergente, sem formar dossel, tá? Então, a gente tem, né, aqui no Brasil, a gente tem as veredas, né, em que tem o buriti. Em meio a agrupamentos de espécies arbutivos herbáceas, ou seja, outros subbosques que a gente fala, né? Além da própria vereda, as áreas de preservação permanente são demarcadas nas duas margens a partir do espaço permanente, brejoso e encharcado, né, que é ali o solo hidromórfico, em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros. Então, nas veredas, largura mínima de 50 metros. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui o solo hidromórfico, os buritis, né, e as APPs, aqui de 50 metros no mínimo. Restingas. O que é restinga, né? Para efeito da aplicação legislação pertinente, é considerado restinga. Depósito arenoso, paralelo à linha da costa, né? Ou seja, do mar, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, desse último mais interiorizado. Tá? Então, aqui, toda extensão da restinga como fixadora de dunas e estabilizadora de mangues é considerada de preservação permanente. E isso a gente tem um litoral muito vasto, né, gente? Muito extenso. Então, a gente tem uma área de restinga também bem extensa. Então, tá aqui, ó. Tudo isso aqui é considerado área de restinga, tá? Opa. Manguezais. Manguezais, para efeito da aplicação da legislação permanente, é considerado um manguezal. Ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeito à ação das marés, formado por vasas lodosas, recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão contínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina, ou seja, todo o litoral. São áreas de preservação permanente os manguezais em toda a sua extensão, certo? Então, restinga, manguezais, proteção total, né? A gente vê vários documentários, acho que há um mês atrás passou um documentário sobre os manguezais, né? Que eles são extremamente importantes, né? Eles, principalmente aqueles que estão ali perto da região do Rio de Janeiro, que é uma região extremamente urbanizada, eles fecharam, né, para não chegar lixo, porque chega de tudo ali, chega sofá, chega milhões de garrafas PETs e tudo mais ali no mangue, né? Então eles fizeram como se fosse um alambrado para proteger a região dos mangues ali na região do Rio de Janeiro. Então tá aqui, ó, uma fotinha aqui dos mangues. Topo de morros, montes, montanhas e serras. O terço superior do morro é considerado a área de APP. Terço superior. Para fins de existência de APP, para que uma elevação seja considerada morro, é preciso que tenha a altura mínima de 100 metros, tá? Ou seja, é preciso que a distância entre o cume e o ponto de sela mais próximo para terrenos ou ondulados, ou que a distância entre o cume e a base da planície regular ou curso d'água adjacente em terrenos planos seja superior
a 100 metros. A inclinação mínima média é de 25 graus, certo? Então, terço superior do morro é APP. Então, tá aqui a fotinho. Então, aqui, ó, essa área verde, que tá em verde aqui, né? É APP, onde não pode, de jeito nenhum, retirar a vegetação, tá? E a base definida pelo ponto de sela em relevos ondulados. O que é o ponto de sela, né? É como se fosse, assim, uma baixada, né? Entre os dois morrinhos aqui. Altura mínima de 100 metros, inclinação média mínima de 25 graus, tá? Então, aqui a inclinação mínima de 25 graus é considerado morro. Isso é muito importante, como eu falei para vocês, né, gente? O certo é, na minha opinião, é deixar tudo aqui com a vegetação nativa, até aqui, né? Até começar já a ficar um terreno mais plano. Por quê? A água, ela bate aqui, se não tiver vegetação, isso vai desmoronando, né? Criando vários acidentes aí. Encostas são consideradas a APP permanente também, tá? As encostas ou parte dessas com declive superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Então, nessa foto, ó, é encosta, tá? Então, essa parte aqui, ó, as encostas, que são parte dessas, declividade superior a 45 graus. Tabuleiros ou chapadas. Então, aqui, a paisagem da topografia plana, com baixa declividade média e superfície superior a 10 hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies com mais de 600 metros de altitude, tá? Considera-se escarpa, rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45 graus, que delimitam relevos de tabuleiro, chapadas e planalto, limitada no topo por ruptura positiva de declividade e no sopé por ruptura negativa de declividade. São consideradas APP as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo em faixa inferior a 100 metros em projeções horizontais, certo? Então, aqui vocês vão entender melhor o que é um tabuleiro ou chapada. Então, assim, ó, é como se estivesse lá no alto, não vai descendo, né? Que nem fosse um declive, uma encosta. Simplesmente acaba e é um abismo aqui, certo? Então, essa parte aqui tem que ter 100 metros de vegetação nativa, tá? E é considerado com altitude superior a 600 metros do nível do mar, tá? Então, a gente tem várias chapadas, né, no Brasil, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, né? Então, isso tudo tem que estar com uma vegetação nativa, porque aqui também, né, gente? A pessoa se dá a chuva intensa aí, se não tiver vegetação nativa, isso tudo também vai tudo para baixo. Nas altitudes elevadas, são consideradas APPs. Altitudes elevadas, quais? As áreas com altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, tá? Seja cerrado, mata atlântica, qualquer uma. Se tem uma altitude superior a 1.800 metros, é tudo APP. Tá? Então, tá aqui, ó, tudo APP, ó, em relação ao nível do mar. Tá? Então, é isso aí, a gente vê muito nas serras, né? A Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né? Então, todas essas serras, né, do nosso país aí, né? Com essa altitude, são consideradas APPs, tá? Ainda bem, né, gente? Pelo menos isso está protegido, né? Infelizmente, a gente está vendo que a gente está vendo o desmatamento aí acelerado lá, principalmente na Amazônia, né? Então, isso daí é muito grave, né? Mas vamos ter, né? Vocês, como agrônomos, aí vão estar com uma missão muito importante, né? Produzir sem tirar a vegetação nativa, né? Conseguir uma produtividade
né, e preservando o meio ambiente, certo? Bom, então, APP, hoje a gente vai ver só APP, na próxima aula a gente entra na reserva legal para finalizar o Código Florestal. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, eu vou mandar para vocês depois os grandes. Eu vou mandar vocês fazerem um trabalho sobre grandes eventos que prejudicaram o meio ambiente, tá? E daí vocês, cada grupo vai escolher um tema e vai fazer o trabalho sobre essa catástrofe ambiental, que eu vou passar algumas para vocês. Tá ok? Então tá bom, gente, ficamos por aqui. Vejam os vídeos do Al Gore lá. E aí eu vou passar uma atividade, mas eu vou passar uma atividade no fórum, tá? Não vou passar estudo dirigido hoje, não. É uma pergunta do fórum, tá? Já vou postar lá para vocês e aí vocês façam. Um grande abraço, um bom feriado para todos, se cuidem.